Oi, tudo bem? Que bom que você está me acompanhando por aqui. Bem-vinda, bem-vindo. Esse é o primeiro encontro que eu anunciei numa outra mensagem, no qual nós vamos refletir sobre essa intersecção entre educação e teologia a partir de uma abordagem da filosofia da educação. Então, vai ser o primeiro e é introdutório. Eu estou aqui apresentando conjuntos de temas que a gente pretende tratar nessa série de vídeos que faz parte, que compõe o nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, que eu desenvolvo junto com o professor Jung Musung. Então, hoje o conteúdo é um pouquinho mais denso, eu vou apresentar assim de forma menos detalhada cada uma das ideias, mas para que você possa ter uma noção desse campo que é o capitalismo como religião, como é que a gente mobiliza essa expressão crítica, capitalismo como religião, uma vez que quando a gente fala isso, nós não estamos fazendo um elogio ao sistema capitalista, como dizer, olha, é religião, é de Deus. Não, não é bem isso. A gente diz capitalismo como religião idolátrica, porque é uma religião que mata, que pede sacrifício, que leva à morte. Como é que esse campo temático, capitalismo como religião, nos permite fazer uma crítica da educação? E aqui eu estou mobilizando como crítica primeira da educação para fazer uma alusão, né, à passagem onde Marx diz que a crítica da religião é a crítica primeira, é aquela que precisa ser feita num primeiro momento. Então, é um vídeo experimental, você escreve aí depois o seu comentário, como é que foi, sugestões, etc., para que a gente possa ir adequando, né? Você vê que de vez em quando eu estou meio perdido, que eu tenho que falar e mobilizar aqui as ferramentas. Olha, o campo capitalismo como religião, ele vem sendo construído na América Latina como um campo interdisciplinar. Eu tenho insistido nisso porque a gente mobiliza diferentes, não é um pensamento crítico que surge da teologia somente, mas ele surge do diálogo entre economia, sociologia, ciências da religião, psicologia, filosofia e da libertação, etc., latino-americana, e o campo da educação também. A gente vem discutindo que ela também não é somente originária da América Latina, porque autores como Walter Benjamin e alguns dos seus interlocutores, como o Bloch, o Lukács jovem, a gente poderia dizer o Marcuse, etc., eles também expressam uma certa crítica do capitalismo como religião. Aliás, a expressão aparece lá primeiro no fragmento do Walter Benjamin, e é desse campo que a gente vem mobilizando. Não sei se vocês já conhecem, né, o meu livro sobre capitalismo como religião, Walter Benjamin e os teólogos da libertação, publicado pela editora Recriar, está aqui, onde a gente estuda essa relação, o que tem de semelhança, o que tem de diferença, mas tentando demonstrar que existe um campo de crítica que é legítimo. A gente pode olhar para esse campo, e é um campo que dialoga com a teologia e com as ciências da religião profundamente, que mobiliza categorias desse universo para fazer a crítica da sociedade na nossa época. Bem, por que algumas pessoas estranham esse tipo de linguagem? Veja que na universidade muita gente acha que não deveria misturar crítica teológica, mesmo que seja ultra progressista, vindo da América Latina, etc., com os estudos da educação. Nós estamos tentando dizer o contrário, que na prática desse campo é que surgem profundas contribuições e inovações que nos permite mesmo renovar o arsenal teórico disso que a gente chama filosofia da educação. Bem, parte dessas críticas a gente entende completamente, porque tem uma certa influência do positivismo. E o positivismo, sabe, aquela corrente teórica inaugurada pelo Auguste Comte, teve forte influência no Brasil, na França, etc., e com sua presença no campo universitário, que vai tratar o conhecimento religioso, teológico-religioso, como se fosse o pior tipo de conhecimento, conhecimento infantil, falso, alienante, etc. Então, por que a gente mobilizaria um tipo de conhecimento que é falso, infantil, alienante para pensar a universidade? Não faria grande sentido. Além dessa influência de um certo positivismo, a gente também tem uma das características que constitui o que a gente chama de pensamento moderno no último período, que é a ideia de que Deus morreu, que a metafísica não tem mais importância.
e que essas ideias que seriam transcendentais não teriam nenhuma relação com a vida que a gente leva no mundo imanente. Bem, nesse conjunto de críticas, tem outras, né, que eu estou apenas exemplificando algumas, que nós vamos aprofundar em outros encontros, se você achar que vale a pena, mas no fundo nós estamos falando o seguinte, tem uma tradição no mundo moderno, e na universidade em especial, de separar, reivindica a autonomia e a distinção impermeável entre certos campos, diferentes esferas da vida. Economia é uma coisa, estética é outra coisa, religião é outra coisa, e educação é outra coisa, que a gente não misture essas diferentes esferas. Num contexto como esse, a pergunta que a gente poderia fazer é de que maneira que o campo capitalismo como religião contribui com as tarefas da filosofia da educação, ou se ele pode, de fato, ser crítica primeira da educação. Bem, claro que a gente está fazendo essa pesquisa com o objetivo de contribuir a mostrar certos elementos que, na nossa opinião, elas estão presentes já na filosofia da educação que a gente faz no Brasil, na América Latina, e que a nossa contribuição para a renovação dessa área, numa perspectiva de ajudar a combater o modo capitalista de exploração que ameaça a humanidade, não só as próprias pessoas humanas, mas a totalidade da forma de vida, destruindo também a natureza. Enfim, dentro desse contexto de crise social e climática que a gente vive, né? Então, esse é um pouco o nosso primeiro objetivo. A gente parte de uma certa tradição, isso não é inventado, né? Então, a gente pega aqui o Guasman, o Henrique Dussel, o Francine Kelamer, e a gente coloca esse conjunto de autores para dialogar com a obra do Paulo Freire. Também não é invenção nossa, evidentemente que eles já dialogaram lá nos anos 60, nos anos 70 em diante, né? Não sei se vocês sabem, mas o Hugo Asman é quem faz a apresentação da primeira versão do Pedagogia do Oprimido. Então, esses autores já estão dialogando naquele contexto, e a nossa hipótese, utilizando uma certa metodologia que é inspirada na obra do Lucien Goldman e do Michel Lovy, a gente propõe a entendê-los dentro de uma certa visão social de mundo, que é a do cristianismo de libertação, procurando quais são os elementos que eles compartilham e como que o conjunto desse grupo nos permite destacar aquilo que é o mais importante, o essencial da obra do Paulo Freire, por exemplo. Então, esse é o nosso plano de fundo. Prometo que no próximo encontro eu vou gastar um tempinho falando sobre essa proposta de abordagem metodológica, né? Mas a ideia a gente mobiliza aqui, inspirado então nessa tradição de crítica da religião como crítica primeira para fazer a crítica radical da sociedade, a gente mobiliza uma categoria que é a categoria do fetichismo. O fetichismo, gente, ele é uma categoria profundamente moderna. Ele é aplicado à economia política, mas ele vem do campo da religião. A gente sabe que os dois principais autores que utilizam essa categoria, de um lado é o Marx, do outro lado é o Freud, e a gente também tem uma tradição importante aí de marxistas e freudianos que dialogaram utilizando essa categoria do fetichismo como uma das possibilidades de abordar o papel que as mercadorias vão desenvolver na vida das pessoas. No primeiro momento, a ideia de fetichismo e a ideia de idolatria, elas vão caminhar bastante próximas, elas têm muitos pontos em comum. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de que a noção de alienação, ela não é suficiente, ela é importante, mas não é suficiente para explicar o processo pelo qual passa a consciência humana na sociedade capitalista que a gente vive. Então, se a gente pensar a educação somente como um processo de superar a alienação, como muitas vezes a gente pensa, a ideia de que gerar consciência é gerar a superação de um estado de uma consciência alienada para uma consciência crítica, nós temos a impressão que isso não é suficiente para fazer a crítica radical do processo que o capitalismo promove na nossa subjetividade. Então, é evidente que nós estamos aqui propondo, a partir desse campo capitalismo como religião, a gente propõe uma maneira de olhar como que a vida material, como que a vida cotidiana, dentro de uma sociedade que é capitalista,
mediada por mercadorias, onde o dinheiro é uma das coisas mais importantes, que até a nossa vida profissional todinha se volta para a finalidade de ganhar dinheiro, como que essa realidade ela modifica, interage com a nossa subjetividade, nossos valores mais profundos, nossos anseios, medos, desejos e etc. Nós trabalhamos com a ideia de que a gente vive, não é um mundo onde a transcendentalidade desapareceu. Então, diz que Deus morreu, mas talvez Deus, o próprio sistema capitalista tenha criado seus outros deuses, né? Os seus outros fundamentos últimos. E, no fundo, a tese geral que a gente trabalha, ela é inspirada na obra do Jung Musung, e é a ideia de que a gente vive num mundo de mercadorias encantadas, enfeitiçadas e encantadoras. E essas mercadorias, elas se tornam, de certa maneira, o parâmetro para a gente pensar a forma humana de viver. Então, o ser humano, hoje, ele é pensado não na sua relação com os outros seres humanos, mas ele é pensado como um bom sucesso, fracasso, derrota, na sua relação com as mercadorias e com a mercadoria absoluta, que é o dinheiro. Né? Então, nós estamos resgatando essa ideia de fetichismo para tentar entendê-la melhor. Claro que do jeito que eu estou falando aqui, você se pergunta exatamente do que ele quer falar como fetichismo. Então, vamos dedicar um encontro para discutir essa categoria, como é que o Rinkelammer, o Hugo Asman e o Henrique Dussel utilizaram essa categoria e como é que a gente pensa que ela, de certa maneira, está presente também na obra do Paulo Freire. Bem, se o fetichismo ele cria, ele ajuda, não é ele exatamente, vocês estão entendendo, né? É o ser humano interagindo numa lógica fetichizada mercantil, acaba criando uma maneira de pensar. Então, a gente pensa que a crítica a esse mecanismo é uma crítica que nos permite projetar, pensar outros modos do ser humano ser humano. E isso que a gente chama de humanização na dialética entre humanidade negada dentro da sociedade que a gente vive hoje e a vocação a ser mais que todo ser humano tem de viver de maneira mais humana. Eu trabalho com a ideia, gente, que a crítica do fetichismo, ela não é uma crítica teórica, ela está presente nos movimentos sociais, ela está presente nos movimentos eclesiais, por vezes aparece também no movimento político, né? Social, eclesial e político têm relações, mas não são a mesma coisa. Por vezes aparecem em todos eles, mas também nos trabalhos teóricos. Então, essas coisas elas estão presentes. Dentro da nossa tradição, alguns textos são fundamentais para que a gente possa chegar a essa abordagem. Entre eles, nós temos esse livro do Jung Musung, Desejo, Mercado e Religião. A gente já fez um curso de formação aqui no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião sobre essa obra, conversando com o Jung Musung sobre a importância desse texto para pensar que o mercado ele não é um sistema puramente econômico. Ele tenta capturar, mobilizar os nossos desejos mais profundos. E convenhamos, gente, quando a gente fala que o feitiço, o fetiche capitalista, ele trabalha no mais profundo da nossa subjetividade, nós estamos falando de um campo que merece uma reflexão profunda, uma vez que, por vezes, quando a gente fala de educação, a gente pensa apenas em ideias intelectuais. Evidentemente que muitas teorias educacionais não reduzem o papel da escola, da formação, da educação popular a esse aspecto intelectual das ideias racionais, mas muitas vezes a gente cai nesse reducionismo de pensar a educação somente dentro de um processo ou da instituição escola ou da transmissão e reprodução de ideias racionais, conceitos e daquilo que a gente pode aferir numa prova, né? E bem, nós estamos falando de um processo que é muito mais profundo que isso e que a gente propõe alguns desdobramentos para esse campo da filosofia da educação. Quando a gente trabalha no campo da educação, nós temos uma associação que é a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa em Educação. A gente discute essas coisas no GT de Filosofia da Educação, que é o GT 17.
né? Essas informações são para aqueles que estão na área acadêmica e querem se situar melhor. Na Amptec, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, nós temos uma sessão temática, a gente chama um ST próprio, Capitalismo como Religião. Eu, Jung Mussung, o Alberto Moreira, o Neide, vários colegas que tocamos esse trabalho já há alguns anos. E se você procurar aqui no nosso canal, nós temos também os seminários interdisciplinares Capitalismo como Religião. A gente realiza uma vez por ano, as sessões estão todas transmitidas aqui. Ali a gente tem alguns desdobramentos. Desde educação especificamente, eu posso dizer para vocês, primeiro convite a gente convida a pensar a tarefa da educação e não somente em superar a ignorância que leva o ser humano à alienação, mas a superar a injustiça que leva o ser humano a uma consciência fetichizada. As duas coisas são importantes, mas elas são um pouquinho diferentes. A outra coisa é a gente tratar a educação não como um problema de que as pessoas não sabem. Isso é um clássico no Paulo Freire, né, gente? As pessoas sabem. Elas sabem muitas coisas, e muitas coisas a gente também não sabe, mas o nosso grande problema não é que o povo não sabe as coisas. Vocês perguntam, né? Mas por que o povo, se o povo é ignorante? Não. O nosso grande problema é que, muitas vezes, não suporta saber. Essa chave de leitura também é outra chave de leitura que a gente tira do trabalho do Jung Mussung, que você deve encontrar nas nossas reflexões bíblicas aqui. Sim, pode parecer que não, mas as nossas reflexões bíblicas, a gente encontra várias passagens no qual existe algo de se a gente não quer, a gente não sabe. Por que a gente não quer? Porque talvez esteja em contradição com valores profundos ou com o nosso próprio desejo. Aqui, né, a gente vai sugerindo leituras, né? Olha, Desejo de Conversão, mais um livro do Jung Mussung, aonde ele vai falar da ilusão do eu desejo e como que ele pensa que isso está em contradição com o Evangelho. Vou falar a verdade, gente, o Evangelho mesmo é só a última parte, é só o último capítulo. Todo o resto é sobre o mecanismo de constituição na sociedade capitalista do que a gente chama de desejo, né? E no nosso canal também tem um encontro para discutir esse livro, você pode procurar lá. Mas veja, outras disciplinas, eu falei que é um estudo interdisciplinar, também colaboram. Por exemplo, na sociologia, a gente pode discutir como que as pessoas se sentem pertencendo à sociedade do consumo capitalista. Ou a gente pode discutir o papel do consumo na organização da vida social. Ou a gente poderia pensar como é que a mercadoria de luxo desempenha uma tarefa de cindir a sociedade entre aqueles que são mais e aqueles que são menos. Na perspectiva teológica, a gente poderia discutir, por exemplo, a ideia de que se Deus se faz homem, o processo educativo é propor a humanização profunda, porque existem filosofias da educação que propõem que o homem se faça como os deuses. Esse é um tema extremamente instigante que percorre toda a história da filosofia da educação. Claro, a teologia latino-americana poderia dizer, né, é um Deus todo-poderoso ou é um Deus de força messiânica? É um Deus do império ou é um Deus dos pobres? Deus que exige sacrifício ou um Deus que combate os sacrifícios? Todas essas questões podem ter profundas implicações para pensar o papel da educação. A educação é proporcionar sacrifício para que as pessoas no futuro encontrem a sua realização, a sua redenção. Do ponto de vista da história, nosso grupo tem contribuído com as reflexões que olham toda a história do mundo moderno, procurando a crítica da idolatria desde Bartolomeu de Las Casas, ou seja, desde que nós temos esse encontro trágico, né, entre Europa, África e América, que vai produzir a dominação e a submissão dos povos originários americanos e de parte da população das pessoas que vêm da África para cá. Do campo da estética, nós poderíamos falar que nós temos uma contribuição que é estudar o espetáculo, como que o espetáculo, na lógica do fetichismo capitalista, ele se torna uma religião, ou ele invade a lógica da religião, e aí é um processo de formação através da experiência sensível, corpórea, estética.
Então, aqui nós temos uma outra linha de pesquisa que é profundamente interessante. Bem, do ponto de vista da política, a gente poderia discutir, a gente discute, né, as relações entre o pensamento marxista e a teologia. Tem gente que tem medo dessa relação até hoje. O Papa Francisco perdeu o medo, ele criou uma comissão chamada Dialop, que é uma comissão de diálogo entre membros do Vaticano, representantes da Igreja Católica, da Santa Sé, com os marxistas europeus, agora num processo de abertura para marxistas de outras regiões. Bem, do ponto de vista da epistemologia, enquanto forma de pensar, de conhecer, a pergunta é: será que o fetichismo ele funda uma forma de pensar? O fetichismo ele interfere na maneira de conhecer? Vocês sabem que tem uma tradição desde o Marx que diz que as coisas como elas são, elas não se oferecem aos olhos nus, elas exigem uma reflexão dialética sobre a sociedade para compreender como ela se funda, como ela se organiza. Por fim, então estou caminhando aqui para terminar essa apresentação geral da nossa temática. Nós estamos trabalhando com a ideia de criar uma educação antifetichista. Aqui eu pus como pergunta para que você me ajude a pensar, né? Será que um mundo de mercadorias encantadas e encantadoras constitui seus espaços de interação formativa? Será que as redes sociais hoje elas não podem cumprir um papel, ou elas já não estão cumprindo um papel de direcionar, de modelar as formas do desejo através dos testemunhos desses que a gente chamamos hoje como influencers? Veja, não estou dizendo que é um testemunho legítimo, autêntico, pode ser mesmo falso, pode ser simulado, pode ser um simulacro, mas não é um testemunho de um modo de ser humano que mobiliza outras subjetividades para quererem viver da mesma maneira. A pergunta é, né, de que maneira a inveja se torna um mecanismo educativo, formativo, que oferece modelos variados para a imitação? Enfim, esse é um tema profundamente importante, porque aqui a gente pensa a educação para além da escola, e a gente pensa a lógica mercantil capitalista como um princípio educativo. Essa ideia é uma ideia bastante importante e, curiosamente, ela mobiliza exemplos pessoais. Veja, gente, não é ilusão. Quando a gente olha a rede social, ela não é ilusão. Pode ser falso, mas ilusão não é. Então, nós estamos aqui discutindo essas relações para perguntar a diferença entre o que a gente pensa estar fazendo e o que a gente faz de verdade, as tentativas de ser reconhecido como alguém que é relevante, que é importante, a frustração, a angústia, a depressão que parte de nós experimenta porque pensa que não está adequado a isso que deveria ser. Claro que a gente não vai generalizar nenhuma dessas conclusões, porque a gente tem que pensar o quanto que isso influencia, quanto que a lógica mercantil chega de forma diferente às diferentes classes sociais, mas também às diferentes realidades do mundo, né? O que a gente diz aqui, o que a gente vive nos Estados Unidos, na China ou em Cuba, são experiências bem diferentes. Nós temos essas ideias todas em vistas e nós estamos nos perguntando sobre ela. Para terminar, então, que categorias que eu destacaria nesse final para você pensar? Essas já são contribuições diretas desse campo, capitalismo como religião, para pensar a educação. Por exemplo, quando a gente fala das lógicas de mercantilização ou de mercadização, são dois conceitos diferentes que estão presentes já nos estudos da educação e que eles têm relação, eles têm sua origem nesse nosso contexto, né? A outra categoria importante que a gente destaca é quando a gente fala da categoria do reencantamento da educação, que é uma lógica presente, e a pergunta é: o que é que significa isso? E o que é que a gente propõe de crítica a essa lógica do reencantamento da educação e da vida na sociedade? Por fim, nós estamos propondo aí olhar um fio de ligação entre o Paulo Freire com essa visão social de mundo do cristianismo de libertação, para buscar ali um potencial, por vezes meio de canto na obra do Paulo Freire, que nos ajuda a fazer a crítica radical da sociedade capitalista em vista da superação dessa lógica do fetichismo mercantil, visando a humanização. Enfim,
obrigado se você me acompanhou até aqui. Esse material que eu estou apresentando para vocês vai se tornar um artigo logo que ele for publicado e estiver disponível nas revistas acadêmicas. Eu vou colocar o link nos comentários, nos comentários abaixo do nosso vídeo, mas fica o convite para que você nos acompanhe nos próximos encontros, onde a gente vai oferecer sempre um texto de apoio e comentários que te ajudam a aprofundar esse texto de apoio na perspectiva que nós estamos apresentando por aqui. Quem está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião. E eu termino por aqui, a gente se vê